Então, bom dia. Eu quero dar as boas-vindas a todas, todos os participantes do nosso seminário, Museus e Mediações, Espaços em Transformações. Hoje é o nosso terceiro e último encontro que se une à Primavera dos Museus do Instituto Brasileiro de Museus. Em nosso primeiro encontro, né, o nosso colega Guilherme Panho apresentou as possibilidades de ação educativa no Museu Frei Teófilo de Machadinho, no Rio Grande do Sul. No segundo encontro, Edivânia Santos compartilhou conosco esse monte de histórias do Museu Padre Vivo, do Museu Vivo Padre Cícero de Juazeiro do Norte, né? E hoje nós vamos chegar a João Pessoa, na estação Cabo Branco. E nós chegamos a João Pessoa nessa primavera, nesse ciclo que se inicia em meio a tantas adversidades para todos nós. Adversidades causadas por um vírus tão diminuto, tão pequeno, mas que nos impôs esse distanciamento social e que nós estamos fazendo esse evento online por causa do vírus. Adversidades bem visíveis, como as queimadas, os incêndios provocados nesse território chamado Brasil. É o fogo que mata, até as sementes escondidas no chão, que torna a terra nua e ardente, como o descampado das cidades contaminadas, como nos ensina Davi Copenaua no livro A Queda do Céu. Por isso mesmo, nós nos reunimos aqui para juntar as nossas vozes e espantar a fumaça de epidemia. Juntar nossas vozes para que o céu não desabe. Por isso que eu quero iniciar o nosso encontro demarcando o lugar a partir do qual nossas vozes se juntam. Nós estamos na Paraíba. Essa terra de Tapajaras e Potiguaras. Esses povos que há 500 anos têm nos ensinado a resistir a todos os ataques praticados contra seus corpos, suas línguas e culturas. Nós estamos na Universidade Federal da Paraíba. Esse patrimônio nosso com mais de 60 anos, com mais de 27 mil estudantes, com mais de 2.800 docentes, com mais de 3 mil técnicos. E somos muitos os que plantamos as sementes de pau-brasil que tem nos campos da Universidade Federal da Paraíba. Somos muitos que fazemos pesquisa, ensino e extensão, como o GPAV, o nosso grupo de pesquisa, que é reconhecido pela nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e também pelo Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, o CNPq. Tá? E o que faz um grupo de pesquisa? Um grupo de pesquisa conecta pessoas que sonham, que produzem e disseminam conhecimento para o bem comum, para o bem-estar do maior número de pessoas possíveis. E que conhecimento produz o nosso grupo? Bem, nós sonhamos um mundo em que todas as pessoas possam ter acesso e desfrutar dos bens artísticos e culturais, né? Nós pensamos o ensino de arte, porque assim, sempre foi assim, quando foi diferente, como que nós podemos fazer esse ensino chegar a um maior número de pessoas, como nós podemos colaborar por uma política de equidade e de respeito às diferenças. Nós estamos enredados nesses valores, né? E é nesses valores, com esses valores que a gente espera enredar mais gente. Enredações é essa ação de extensão que nós estamos organizando para divulgar o conhecimento que nós produzimos no nosso grupo de pesquisa, e que nós esperamos que mais gente se junte a nós.
E hoje nós temos o trabalho da nossa querida colega Juliana Alves, que apresentou a dissertação dela em 2019, no ano passado. Tá? E Juliana Alves é uma colega que da etnia Chucuru. Ela é pós-graduada, ela é mestre em artes visuais no nosso programa de artes visuais. Nosso programa que é associado com a Universidade Federal de Pernambuco. Juliana também é licenciada em artes visuais pela Federal da Paraíba e tem experiência em curadoria e ação educativa. Atualmente, ela integra nosso grupo de pesquisa e nas suas experiências artísticas, também como docente, investigadora, ela se compromete com esse ativismo curatorial, crítica cultural e a partir dessa virada decolonial. Bem, essa é uma pequena apresentação, né, sobre a nossa colega. E, Juliana, somos todas e todos ouvidos para você. Estão me ouvindo? Estou. Sim. Sim. Então, bom dia novamente, ou boa tarde para quem está mais longe, como a Emília. O tema de hoje para vocês do nosso evento em redações é Estação Cabo Branco, Espaço em Transformações. Eu sou Juliana Alves Chucuru, e essa apresentação é fruto da minha dissertação de mestrado, defendida em 2019, sobre a orientação da professora Maria Emília Sadelic, que está aqui conosco hoje. Eu começo essa apresentação para vocês falando um pouco o que foi a minha dissertação, porque eu não poderia deixar de falar como pesquisa nessa apresentação, antes de apresentar o museu para vocês, Estação Cabo Branco. E o tema da minha dissertação foi Mediações para as exposições de artes visuais da Estação Cabo Branco. Ciência, cultura e artes. E eu posso resumir em alguns pontos para vocês que, inicialmente, a pesquisa apareceu para mim como dois lados de uma mesma viagem, né? Como na música da letra do Milton Nascimento, que a Emília tanto me lembrava no início das orientações, né? E por que isso? Porque eu tive anteriormente uma experiência na Estação Cabo Branco, eu trabalhei na estação a partir de 2013 até final de 2015, quando ainda estava na graduação, onde fui convidada para participar da curadoria fazendo educativo, e essa experiência, para mim, ela foi muito intensa, no sentido de tanto de eu ainda não estar preparada como uma profissional da área, mas quanto como artista, em poder experimentar e praticar na íntegra, né, as vivências do que é um espaço museal desse caráter, né. E no decorrer dessa experiência, que eu finalizei a graduação, eu tive também a oportunidade de cursar, de entrar no mestrado de artes visuais da UFPB. E foi onde eu dei início a essa aproximação com outro olhar, né, com um olhar de pesquisadora, também de artista, mas eu fui ampliando essa forma de ver e de estar nesse ambiente, com outra forma de retorno, digamos assim. Essa imagem que eu apresento para vocês, ela denota muito o início dessa minha experiência como uma volta como olhar de pesquisadora, né, iniciante, início da pesquisa. Ela é uma parte da escada da Torre Mirante, que é uma parte do prédio da estação, e é um vidro fragmentado, de onde a gente pode ver o espaço abaixo, que seria do espaço da Estação das Artes,
e um pouco do anexo, né? Mas é uma figura que ela é muito subliminar. E eu acredito que era essa a percepção que eu tinha, muito superficial, digamos. Era a percepção que eu tinha desse espaço, ainda que eu tenha vivenciado a experiência profissional nele, mas ainda tinha muitas coisas a observar. Aqui eu apresento para vocês uma imagem panorâmica do Museu Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, que no início da minha pesquisa eu costumava falar muito, apresentar muito como a imagem que eu tinha de uma grande nave, né? Eu passeava, por exemplo, do lado da orla de João Pessoa e via aquela instituição como algo muito distante, como algo que ainda não estava fixado naquele ambiente. E eu fazia relação com a nave por conta das formas mesmo, da projeção, do desenho da estação, que foi projetado pelo arquiteto Niemeyer, Oscar Niemeyer, foi uma instituição muito desejada, né? E a estação, ela nasceu a partir de um projeto da Prefeitura de João Pessoa, em 2008, um projeto municipal, e foi um projeto ambicioso no intuito de corresponder à expectativa das pessoas, dos pessoenses, mas, digamos, até dos brasileiros, em geral, na perspectiva de ser um grande museu capaz de absorver várias exposições, múltiplas exposições ao mesmo tempo, como nesse espaço da Torre Mirante, que é um espaço, um dos principais espaços mais emblemáticos da estação. Então, a ideia era que tivéssemos um museu com capacidade para essas exposições e para corresponder o público em geral, né? O público de fora, o público da cidade, o público até internacional, digamos assim. Seria um fluxo de exposições não só de artes visuais, mas de ciência, de cultura e artes mesmo. E esse projeto, ele nasceu vinculado à Secretaria de Educação de João Pessoa, né? E por que a Secretaria? Porque, de acordo com as pesquisas que eu levantei durante a minha dissertação, era interessante que a estação fosse vinculada à Secretaria de Educação, porque haveria, digamos assim, formas mais acessíveis, tanto de corresponder ao público principal, que se dizia na época, que era o público da educação mesmo, professores, estudantes, as demandas das próprias escolas, como o fluxo de eventos dessas instituições e, ao mesmo tempo, os recursos para que esses projetos pudessem acontecer, né, a viabilização. E, no início, se teve algumas projeções em outros espaços do Brasil, como, por exemplo, a Estação Ciência de São Paulo, houveram visitas das pessoas que estavam à frente do projeto em outros museus internacionais. Então, foi um espaço muito deslumbrável, teoricamente, no sentido da sua construção. Nessa parte aqui, vocês podem ver um pouco do anfiteatro, que é uma parte desse complexo estrutural. No anfiteatro, apresentações de shows, espetáculos teatrais, lançamento de livros, etc. Hoje, nem tanto, porque depois de 2014, com o problema que a estação teve estrutural, as partes começaram a ser fechada, né, entre aspas, e a torre, hoje, ela está completamente. Aqui eu tenho a imagem da sala de prática da estação, que é um ambiente da gestão educacional. A gestão educacional, ela é tida como o coração da Estação Cabo Branco, exatamente pela estação ser essa instituição desconcentrada, né, vinculada à Secretaria de Educação. Então, a sala de práticas, ela seria o ateliê da gestão educacional, né, onde se realizam as oficinas,
as aulas, por exemplo, de música, de artes visuais, palestra para pais, para criança, mesmo para professores. E aqui os arte-educadores trabalham de uma forma mais prática mesmo, essa vivência com a arte, mesmo depois das visitas às exposições. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Às vezes eu tenho a sensação de estar sozinha, mas é a experiência. Estamos aqui todos. Essa é a parte do outro complexo que foi feito posteriormente ao prédio principal da Torre Mirante, que é a Estação das Artes. E a Estação das Artes ela foi pensada para, ao invés de receber várias exposições, como a Torre Mirante, receber grandes exposições, né? Exposições no sentido de grande escala e também de artistas, digamos assim, mais renomados, reconhecidos. Então, seria um ambiente para projetos de grande porte. De acordo com os primeiros diretores que entrevistei, com a ex-diretora, que hoje não está mais à frente, mas, enfim, esse era o projeto inicial da Estação das Artes. Aqui é uma dessas exposições, né, do artista Franz Krasberg. Acredito que muitos de vocês conhecem. Ele é radicado no Brasil, foi radicado no Brasil, né, e infelizmente já não está entre nós. E aqui marca também uma das minhas experiências passadas de visitação, né, de meu deslumbramento com esse espaço da Estação das Artes. E aqui eu apresento para vocês um pouquinho do acervo da estação, né? O acervo da estação, ele é algo muito importante para essa instituição, ele é o coração da instituição, a menina dos olhos, como os próprios diretores, né, reconheceram para essa pesquisa. O acervo da estação, ele é algo peculiar, porque ele foi montado de uma maneira muito diferente. Ele não teve, a princípio, digamos assim, um edital, ele não teve, a princípio, algum critério estético rígido, porque se entendia na época que, sendo uma instituição ligada à ciência, à cultura e às artes, o projeto poderia ficar mais aberto, e os gestores da época poderiam conduzir de acordo com, digamos assim, a percepção do desejo inicial, né, de realizar esse espaço. Então, a gente tem, por exemplo, aqui obras, painéis que foram encomendados, como a obra do artista Flávio Tavares, uma escultura do artista de João Pessoa, Fred Svensson, essa está na Estação Artes. Temos aqui uma das esculturas mais apreciadas, digamos assim, né, um termo já um pouco ultrapassado, mas a gente costuma ouvir ainda, que são as obras do artista Abelardo da Hora, né, que também já não está entre nós, infelizmente, mas que deixou esse legado, e que foram também encomendadas para esse ambiente da Estação Cabo Branco, inclusive esteve em uma das principais exposições, das maiores exposições, e hoje faz parte do acervo, né, da estação desde o início, e essas obras são um dos principais atrativos, né, são figuras de várias mulheres que ele se inspirou em imagens um pouco mitológicas, um pouco africanas, um pouco lendárias, né, são mulheres sempre em posição eróticas, em posição de nu, em posição sexuais, então são imagens bem de maneira atrativa para o público em geral. Quando vocês entram nesse espaço, provavelmente são as imagens que primeiro vão chamar a atenção. Aqui é um trabalho da artista Maria Helena Magalhães. Ela também está nesse acervo, inclusive uma das poucas mulheres no acervo de artes, né? E mulheres aqui que residem na Paraíba.
Um trabalho também muito emblemático que foi encomendado especialmente para um museu de ciência, que o Museu de Ciência é uma parte seria uma parte localizada na Torre Mirante e na parte inferior do prédio, né? Essa obra também foi encomendada, se intitulada a artista Mariane Peretti, radicada em Pernambuco. Hoje essa obra ela não está acessível, essa obra ela está guardada, digamos assim, fechada no ambiente da Torre Mirante, que se encontra com problemas estruturais, infelizmente. Mais um trabalho, né, dessas esculturas que retrata, digamos assim, a figura da mulher, é uma escultura também que ela acaba se perdendo um pouco na paisagem, ela fica logo na entrada do estacionamento da estação, ao lado da sala de práticas, mas essa escultura, ela também é muito fotografada, né? Porque as pessoas querem tirar fotografia, ficar ao lado dela, tirar fotografia, sempre as curvas são muito apreciadas de uma maneira geral, mas também faz parte de alguns dos trabalhos que geram um pouco de debate, né, nesse ambiente que posteriormente eu vou falar um pouquinho para vocês. Nessa imagem, vocês podem observar um pouquinho da parte de entrada principal do complexo do teatro, né, onde fica aquela obra do Flávio Tavares que eu passei anteriormente. Essa passagem, ela é uma passagem quase que obrigatória, né, para o espaço administrativo do prédio, abaixo da Torre Mirante, e ela é um corredor onde também acontecem exposições, principalmente hoje com o fechamento da torre. Exposições de fotografia, geralmente, exposições de pintura, e esse momento que vocês estão vendo marca uma das experiências de pesquisa, dos dias de pesquisa em que eu estive, onde nós estávamos iniciando a abertura, estávamos abrindo a exposição Matriarcados, né? E um espaço externo para um ambiente interno de exposição. Neste ambiente interno desse espaço administrativo, que também é um ambiente do teatro, da estação, nós tínhamos nesse dia a exposição Matriarcados. Foi uma experiência muito rica, porque, primeiro porque eu tinha no meu projeto de pesquisa a expectativa de acompanhar outra exposição que não tinha nada a ver, né, com esse tema, que era uma exposição também de um artista pernambucano, que na época estava para vir, mas não veio, né, não correspondeu à agenda, e acabou vindo essa exposição Matriarcados, que é da artista Georgia Cardoso, né, que apresentava o tema da questão da mulher, do feminino, e das possíveis relações de poderes ou não poderes, né, dessa presença da mulher na sociedade. Essa exposição ela é intitulada Oratório. Aqui é um detalhe dessa exposição, daquela parede externa. E o interessante, só voltar aqui um pouquinho. O interessante nesse sentido da apresentação é tentar voltar para vocês a minha memória para um momento em que tinha esse ambiente da exposição, atrás dessa instalação oratório, onde as pessoas menores de 18 anos, elas não podiam entrar, né? Aqui eu acho que eu não separei a imagem para vocês, mas elas não podiam entrar porque era um ambiente proibido, estava sinalizado, e era um ambiente que tinha outras obras lá dentro, obras que não podiam ser visualizadas pelas crianças. Então, nesse dia, voltando aqui a esse passeio, nós entramos, eu acompanhei um grupo de alunos de uma escola pública, e eles foram guiados para essa exposição, mas antes para o espaço externo, para conhecer as esculturas das mulheres, do Abelardo da Hora,
do Eulâmpio, né? E desde já se criou uma apreensão em torno dessas imagens, né? Os adolescentes queriam fotografar, davam uma risadinha e cochichavam, e sempre a arte educadora tratando de uma maneira muito profissional, porém não especificamente do assunto, né, do tema da mulher. Quando chegamos nesse ambiente, após visitarmos todo esse espaço, e eu acompanhei essa interação, eles queriam adentrar nesse ambiente e não puderam, né? E aí houve a apresentação muito profissional dessa parte superficial da estação, que é a instalação feita com sangue menstrual, de acordo com o artista, uma imagem que tenta colocar um pouco a ideia da mulher enquanto a principal responsável pela criação do mundo, da sociedade, enfim. E eles ficaram muito presos a essa imagem, não entraram nesse ambiente e questionaram por que não poderiam entrar nesse ambiente, né, da instalação, esse ambiente que eu entrei, claro, antes e depois. E aqui é uma das imagens que eu apresento para vocês de um processo de interação que o público adulto tinha com essa instalação, né? Eles chegavam, deixavam o seu recadinho, digamos assim, uma parte da estrutura da instalação, esse ambiente interno, e esse foi um exemplo de inscrição, digamos assim, nessa obra da artista Georgia Cardoso, né? Voltando um pouquinho a essa questão aqui, né? Houveram, né, nesse momento, não só nesse momento do grupo de estudantes diante desse trabalho da Georgia, mas de outros momentos que eu pude acompanhar, alguns questionamentos, né, dos estudantes, né? E um dos questionamentos muito emblemático foi de um adolescente, né? Por que aqui só tem mulher pelada? Né? E aí ele começou a lembrar das imagens que viu fora, dos trabalhos do Abelardo da Hora, né? Então ficou um momento assim um pouco confuso, onde a mediadora ela tentava falar de uma forma prática, mas ao mesmo tempo não respondia às questões dos adolescentes, né? Aqui é outra experiência, é outra exposição, né? Experiência minha de acompanhamento da pesquisa. Eu pude ir na inauguração dessa exposição, também fui na preparação dessa exposição, que ela seria, a princípio, uma residência em Stálice, uma obra da artista Rose Catão, que também tem um tema da mulher enquanto criação poética, e a Rose, ela também é educadora. A Rose trabalhou com uma obra uma obra que ela chama de interativa. Então, ela convidou as pessoas a adentrarem nesse ambiente, colocou vários espelhos, ali tinha pendurado alguns batons, e a pergunta dela era o tema da obra. Era a seguinte: cadê Amélia? E era muito simplório, mas simplório no sentido rico da palavra, né? Muito direto, mas ao mesmo tempo as pessoas não deixavam, a maior parte das pessoas que passavam deixava ali o seu recado com um batom. Aqui a gente tem uma imagem que é resultado dessa interação, e tenta responder um pouquinho, né? Cadê a Amélia? Né? Quem é a Amélia? Estão conseguindo ver? Sim, a Amélia está no inferno. Pois é, né? A Amélia está morta, está no inferno, está no espaço amoroso para as românticas, não românticos, né? No PT, etc, etc, né? Essa exposição, ela teve uma interação grande do público no primeiro dia, mas depois ela não teve, digamos assim, um rendimento no sentido educativo mesmo, de participação do público, porque ela tinha sido pensada para ser uma residência artística, mas os artistas só estiveram até a abertura no ambiente. Então, uma das problemáticas em torno dessa exposição e desse espaço
era justamente essa questão de as pessoas chegavam, eu estive várias vezes nesse ambiente, a exposição estava vazia, não tínhamos, infelizmente, não encontrávamos mediadores o suficiente, porque eles estavam do outro lado do complexo, na Torre Mirante, que fica do outro lado de uma pequena avenida, e ali não tinha ninguém para fazer esse momento, né, de encontro com esses trabalhos, mas a exposição ficou, acredito que 2 meses em cartaz, aberta. E dando seguimento, né, esses trabalhos que eu apresentei para vocês, eles todos foram foco durante o meu trabalho em investigar as mediações para as artes visuais na estação, e eles também foram ampliadas nessa minha relação com a pesquisa, ganhando, na medida que eu fui dando também um outro sentido para essa minha visualidade, a minha própria forma de ver esse espaço, que embora eu já tivesse visitado e vivenciado, mesmo como profissional iniciante, quando eu volto com esse outro olhar, eu passo também a me perceber nesse espaço. Perguntar, né, quem sou eu, Juliana, nesse espaço, Juliana, mulher que não me vejo das outras que se assemelham a mim, como origem, por exemplo, quem sou eu que não me enxergo nesse acervo nessa... Quem sou eu que, desde lá atrás, não conseguia me situar nesse espaço enquanto fala, né, enquanto instituição geral mesmo, não apenas Museu Estação Cabo Branco, mas na questão do todo, uma vez que o acervo, ele é uma composição institucional, né, desde o início, não só as exposições que passam. Então, tudo que é exposto ali, ele é, digamos assim, uma pintura geral desse ambiente. Então, eu fui dando corpo na minha forma também não, né, uma forma única poética, porque desde muito tempo, a meu ver, eu não consigo separar a questão educacional da questão curatorial da arte, porque para mim vejo como uma coisa só, e essa foi uma das minhas dificuldades na pesquisa, que eu consegui, a meu ver, lidar muito bem, né, nesse processo, e eu fui transformando esse meu olhar, situando, digamos assim, esse meu olhar para questões minhas mesmo, questões referenciais, né? E eu começo a pensar como é que eu poderia vislumbrar, não, mas observar esse olhar. Eu comecei, então, a montar uma carta celeste, né? Eu vi esse espaço, voltei à imagem da nave, que estava no quase pouso, que não estava situada, e comecei a pensar, poxa, o que é a concepção desse espaço, como é que eu poderia hoje apresentar ele, ou perceber ele, de uma maneira que eu me enxergasse nele, que outras pessoas, mulheres, artistas, desse circuito não hegemônico, digamos assim, pudessem também observar esse espaço. E foi, então, quando eu dei criação, dei forma, digamos assim, a esse processo de pesquisa, fui me liberando mais e passando para uma leitura mais visual mesmo dos dados da pesquisa, né? E aí eu tive essa reaproximação com o meu povo, né? O povo de origem, o povo chucuru. Na verdade, não foi nenhuma reaproximação, foi um processo de autorreconhecimento que veio junto com a pesquisa, né? Porque eu nasci nas terras chucuru, em Pesqueira, Pernambuco. Eu tenho toda essa herança, né, do povo chucuru. Eu fui reconhecida ainda na adolescência como povo chucuru, depois de voltar, de ter sido separada dessa terra chucuru, mas eu não tive a vivência na prática, né? Na época que era para eu ter essa vivência, eu era afastada de diversas formas, inclusive pelo lado branco da família, ou pelas questões de ter a necessidade de sair da cidade, de ter que estudar, de ter que
sobreviver, digamos assim, da forma geral, como tantas outras mulheres indígenas. Então, eu tenho esse processo de autorreconhecimento como mulher chucuru, que acontece no decorrer dessa pesquisa, que tem como tema esse espaço museal. E aqui é um trabalho que eu apresento para vocês, que marca exatamente o ápice, né, desse processo de criação dos dados, dessa pesquisa, enquanto visualidade, enquanto materialização de todo o sentido dessa pesquisa, né, são as cartas celestes. Nas cartas celestes, eu faço muita relação da forma como o povo chucuru vê as relações sociais, as relações de poder mesmo, de mundo, como interligadas a dois universos, né? Para a nossa concepção chucuru, tudo que acontece na Terra, acontece no céu. Nós não temos uma separação, por exemplo, homem-natureza, mulher-natureza, ser inferior, ser superior, não. Todos completudes nesse sentido. Então, eu comecei a pensar na questão da nave, né, da estação, como algo que não se encaixava exatamente nesse ambiente ali da cidade, primeiro no sentido de não representar artistas, por exemplo, não hegemônicos, segundo no sentido de eu ter percebido durante a pesquisa que esse espaço, ele tinha dificuldades para atender algumas demandas da população geral mesmo, por exemplo, acessibilidade, né? As escolas tinham dificuldade para chegar na estação, as escolas não tinham ônibus para chegar à estação. Então, eu pensei, qual a relação que essa instituição tem com a cidade, né? Com a cidade de João Pessoa, com a sociedade, por que ela se encontra deslocada, por que eu a vejo deslocada e me sinto deslocada nesse ambiente, nesse sentido. E foi essa relação que eu propus a partir das cartas celestes. Também nessas cartas celestes, o que acontece? Eu vou identificando os arte-educadores da estação, que na época eram 12 arte-educadores e arte-educadoras, 6 mulheres e 6 homens. Identificando todos com nome de estrelas. Cada um ganha um nome de estrela do nosso sistema solar. É uma forma também muito minha de tentar entender a fundo o que eles representam nessa instituição, né? Por exemplo, nesse mapa celeste, que é o primeiro, o caminho do conhecimento, que fica ali entre aquela parte do auditório externo, que eu apresentei para vocês. Temos a sala de práticas. Aqui na sala de práticas vocês vão poder ver, são 5 estrelinhas. Essas 5 estrelinhas são os arte-educadores que mais ficam aqui, fazendo o trabalho. Eles saem aqui das exposições, muitas vezes eles estão percorrendo aqui, hoje eles não estão mais aqui, essas estrelas apagadas são os arte-educadores que aqui faziam o trabalho da mediação, por isso elas estão apagadas e elas não estão mais aqui. Antigamente tínhamos mais de 40 arte-educadores, tinha na instituição. Aqui que hoje está sendo as exposições, né, exposições de artes, por conta da Torre Mirante estar fechada. Temos do outro lado da estação, que no momento da exposição tinham apenas 2 arte-educadores ou mediadores, porque eles se identificavam de formas diferentes, mas das duas formas e até de outras maneiras, no sentido de compreender que ali eles exerciam várias funções, e não apenas a apresentação, a mediação das exposições, né, que eles costumavam falar como apresentar, mostrar, trazer, levar o conhecimento. Então, eles tinham essas duas formas de se apresentar, como arte-educador, e também como arte-educador, como mediador, e também como oficineiro, uma vez que eles estavam sempre aqui, na sala de práticas, principalmente os arte-educadores mais ativos. Aqui também, nesse ambiente
Vocês podem ver pela carta celeste a recepção, a gestão educacional, e a entrada da torre que não tem nenhum, na época também não tinha nenhum mediador. Seguindo com as cartas celestes, né, temos aqui uma tentativa minha de dar forma a essa visão desse espaço museal enquanto espaço deslocado, mas ao mesmo tempo que está ali, né, para tentar atender essa demanda da mediação com as artes visuais para o público. Então, aqui temos as principais estrelas que representam as áreas em que esses arte educadores, mediadores são formados. Na época, era uma área de letras, músicas, tínhamos também na área de turismo, tínhamos em outras áreas, mas menos na área de artes visuais, na verdade. Era uma área realmente que deixava carecer. Tudo bem? Tudo bem? Estão dormindo? Não, ainda não. Agora vamos vibrar mais aqui. Pronto, agora a gente vai vibrar uma das minhas partes preferidas da pesquisa, porque, na verdade, eu sempre, toda vez que eu abro essa dissertação e volto a ela, eu vejo de uma forma ampliada, digamos assim, eu vou me encontrando cada vez mais, ela está rendendo ainda. Essa imagem aqui, ela traz, de uma forma também visual, a leitura de dados, né, do que foi essa minha pesquisa da dissertação, nesse ambiente. Aqui estão as falas dos 12 arte-educadores da estação, cada um que eu entrevistei, cada uma pessoa, e na verdade eu não entrevistei só os arte-educadores, eu entrevistei diretores, entrevistei os chamados montadores de exposições, todas as pessoas que tinham relação com as exposições de artes visuais, e que comecei a observar que elas tinham vontade de falar e queriam contribuir para a pesquisa, né? Então, aqui estão as vozes dos principais arte-educadores, mediadores, oficineiros. E qual foi a minha forma de dar matéria a essas vozes, né? Eu pensei, poxa, são muitas as falas, são muitas as emoções, cada um fala com seu deslumbramento, né? Um pouco como eu, na época que trabalhava nesse ambiente. Cada um tem uma leitura dessa prática, desse trabalho, e cada um tem uma percepção. Mas, ao mesmo tempo, como eu mesmo, na época que trabalhava nesse espaço, cada um também sentia uma certa dificuldade, né, de definir em si o seu papel, né, como mediador. O que eu sou? Eu sou arte-educador, eu sou mediador, o que eu faço? Porque, na verdade, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar aqui. Em outros momentos também tem a questão do turno, da mudança de horários. Então, na verdade, o mesmo mediador que estava no Museu Ciência, na parte que ainda funciona aberta, estava também nas exposições em outro horário. Então, existia muito, né, esse choque das emoções, de saber como se situar. Então, isso acontecia, isso vinha aos meus ouvidos e aos meus olhos, porque a pesquisa, ela não é só oral, ela também é visual, né, existe o narrador, a pessoa que está falando na entrevista para você, que ela está ali emotivamente, ela está gesticulando, ela está sorrindo, ela está triste, ela fica com medo de dar a entrevista. Então, aquilo vinha como flechas, né? E as flechas fazem parte dessa minha forma de perceber também esse espaço, né? Aquelas flechas que estão indo, estão vindo, estão atacando, para onde é que essa fala vai, que leitura que a pesquisadora vai fazer, e o que nós somos aqui. E foi essa forma que eu identifiquei de dar plasticidade, né, a essa pesquisa como artista, como mulher indígena, que eu fui me identificando, me autodefinindo, me auto-identificando, né, quebrando essa dificuldade que eu tinha até então, depois de tanto tempo, de me autodefinir.
E é assim que eu finalizo para vocês. Eu coloco aqui algumas referências, ficaram bem pequenininhas, teve uma dificuldade aqui para salvar, mas eu quero disponibilizar para quem tiver interesse esse slide, esse arquivo. Aqui tem uma foto minha, que é do final da dissertação da pesquisa, né, uma das últimas, dos últimos retornos à aldeia do meu povo Chucuru de Simbres, Chucurororubá. E tem o meu site aqui embaixo, que vocês podem visitar, quem tiver maior interesse, que eu também coloco alguns textos de publicações, artigos, etc. E agradeço a atenção de vocês, a paciência. Espero que estejam acordados. Sim, ainda estamos. Grata, Juliana. Eu tenho como sempre, você, assim como você, né, volta à dissertação e você volta a perceber aspectos que poderiam ter sido aprofundados ou não foram tratados naquele momento, mas que ainda rende o trabalho, né? Sim. Eu também, como orientadora, fico pensando em quanto rende esse trabalho, né, o seu trabalho. Para todos, quero lembrar para vocês que estão aqui participando, né? Se quiser fazer alguma intervenção, por favor, abre o microfone ou escreve a palavra pergunta no chat, tá? Enquanto isso, fazer algumas provocações aqui para a Juliana, né? Na época, você estava observando a atuação da mediadora, né? Como é tão importante aquela observação que o adolescente faz no jardim da estação, né? Aquele jardim cheio das esculturas do Abelardo da Hora. Né? Então, aí o adolescente, ele faz a questão, por que que aqui só tem mulher pelada? Né? Essa foi o impacto que ele teve, foi o primeiro modo como aquele conjunto de esculturas afetam o adolescente. Né? A mediadora era uma mulher. Né? Havia uma exposição de uma artista mulher, né, de uma mulher indígena, com o tema do matriarcado. A curadora daquela instituição, naquele momento, era uma mulher também, e a diretora-geral da instituição era uma mulher. Sim. Mas não havia uma política, né, pensada para a questão do gênero na instituição, né, porque não foi tratado. Em nenhum momento a mediadora procurou responder essa questão que o adolescente fez. É uma questão que coletivos de artistas feministas vêm fazendo desde os anos 70, né? Por que as mulheres, para entrarem no museu, elas precisam estar nuas? Né? Porque, na realidade, essa é a representação que se faz das mulheres a partir de um imaginário que é masculino e que trabalha e que vê essa figura feminina como objeto de representação. Né? Então, aí a gente tem também uma instituição que não pensa na mulher como produtora de arte, mas somente como objeto de representação. Gostaria de saber se alguém mais tem alguma observação para fazer. Sim, estamos aqui, Guilherme Panha disse, sim, sua pesquisa é linda. Juliana tem o trabalho da Juliana tem uma grande qualidade também, que foi a tentativa de registrar em imagens o pensamento dela, pelo pensamento visual. Ela procura explicar essa realidade que ela observa e que ela constata, ela procura registrar de um modo visual.
Ora, se nós fazemos pesquisas em arte, né, então nossas dissertações, elas não têm que somente responder à necessidade de uma escrita acadêmica. As nossas pesquisas em arte, elas também podem, né, fazer uso da própria linguagem artística que seja de domínio, que seja de familiaridade do pesquisador. Então, as cartas celestes da Juliana têm essa grande qualidade, né, de tentar responder por modo da linguagem visual. Tanto como essa grandiosidade da instituição Capô Branco, dessa grande arquitetura do Oscar Niemeyer, nos coloca na instituição, né, nesse espaço, porque todos nós ficamos muito pequenos diante daquela imensa torre do mirante, daquela grande nave-mãe, que não pousa no chão, e que nos permite entrar, mas com muita distância, né? Há sempre uma grande distância entre o visitante e o espaço expositivo, né? Então, o seu trabalho também tem essa qualidade de mostrar como essa arquitetura do espaço museal também dialoga conosco, né? Onde é que ela nos coloca? E, às vezes, elas nos deixam de um tamanho bem pequenininho, né? A Elisaiana está fazendo aqui uma observação também, muito importante, trazer a voz dos educadores. Sim, e a tentativa Obrigada. de mostrar essa voz de um modo visual também, né? Juliana, quer falar um pouquinho como você teve a ideia de fazer as imagens das vozes? Então, na verdade, tudo foi acontecendo muito naturalmente, né? Mas não foi fácil, confesso. Eu acredito que nesse processo teve muito empenho, tanto meu como da orientação também, né, da Emília, muita paciência, porque as dificuldades, elas vêm no início da pesquisa, né? Uma coisa é a gente se identificar como artista, como professora, no sentido desse espaço institucional que eu também faço com os artes educadores, mas é diferente também. Então, o olhar de pesquisador, ele exige de nós um desprendimento muito intenso e chega a ser massacrador, digamos assim. Então, se a gente não tem também esse impulso ou abertura para que isso aconteça, fica difícil. Tanto que eu acredito que isso aconteceu mais do meio para a pesquisa para o final, quando eu consegui falar mais do que eu queria, eu não conseguia me desprender das palavras, né? Eu falava aquilo, mas era uma coisa mecânica, e eu não estava contente com aquilo. Então, quando foi chegando no meio da pesquisa, que eu fui me sentindo com autonomia, digamos assim, para falar da minha maneira, da minha forma, com as minhas visualidades, né? E conseguir uma maneira de falar visualmente, aquilo foi saindo e foi sendo gratificante mais ainda, porque alterou não apenas o meu trabalho como pesquisadora, né, como mestranda, mas o trabalho como artista, porque, na verdade, eu nunca me vejo separada, como eu disse anteriormente. Não existe a professora, não existe a artista Juliana, a artista indígena Juliana e a mestranda. Não, são as mesmas pessoas. Eu sempre tive essa forma de ver, mas eu não entendia como da vida é isso. E isso foi nascendo no decorrer do processo, né, de autonomia minha na pesquisa, em que eu fui sendo... eu até faço a apresentação da Maria Emília como estrela norteadora, né? Porque eu acredito que uma pesquisa ela nunca é feita sozinha, não tem como se fazer uma pesquisa sozinha, assim como uma obra também, um trabalho artístico não se faz só. Né? O artista, a gente não fala isso, a gente tem um ego muito grande, mas na verdade nenhum trabalho é feito só. Ele é alimentado de várias energias, né? Minha concepção de ver o mundo e praticar as coisas é essa. Então foi nascendo dessa forma, quando eu fui
vendo que, peraí, com as palavras eu não dou conta. Eu não sou uma pessoa que fala o mundo com palavras, que sinto com palavras. Eu sinto de forma visual, então vai ser de forma visual. E foi a orientação de um lado, meu desprendimento de um outro, a minha dedicação de outro também, essa reaproximação com a minha família, com o meu povo Chucuru, me ajudou muito também, porque trouxe novas energias, e né, então trouxe todo um sentido mais amplo do que eu esperava no início, né? A gente entra normalmente no mestrado achando, uma pesquisa acadêmica, é muito bom, maravilhoso, mas é acadêmico. Sim, o que é esse acadêmico? E é muito bom ver que esse acadêmico, ele pode ser diferente, né? Ele pode ganhar uma linguagem diferente, ele pode ter a sua cara, a sua percepção, né? No início eu também achava muito que, por eu não estar tratando do meu trabalho artístico, que a pesquisa fosse perder um pouco de mim, da minha personalidade. E não, ao contrário, eu acho que foi justamente nesse tema de pesquisa que eu me realizei enquanto artista pesquisadora, enquanto pessoa mesmo. Foi muito gratificante nesse sentido. Acho que é por aí. É interessante, né? Porque nós que orientamos os trabalhos, né, nós sempre estamos pedindo um posicionamento, né? Para que o trabalho não seja somente uma colcha de retalhos de citações dos teóricos que a gente consulta, né? Sim. Mas como que a pesquisadora se posiciona em relação a esses teóricos, né? As fontes que ela consulta. E na medida em que você também vai assumindo o teu posicionamento, tanto teórico, você também vai assumindo o teu posicionamento pessoal, né, como mulher, e o teu reconhecimento étnico, né? Isso realmente aconteceu, todo esse caminho foi trilhado ao longo da tua pesquisa, da tua elaboração da dissertação de mestrado. Né? Exatamente. Que eu recomendo a todos vocês, né, o trabalho da Juliana, ele já está no repositório das dissertações do programa de pós-graduação de artes visuais, da UFPB, UFPE, lembrando sempre que o nosso trabalho, o nosso programa é um programa associado, nosso trabalho de pesquisa é sempre um trabalho associado, é um trabalho coletivo, e que essa é uma das grandes questões que a gente também tem para desconstruir um pouco no ambiente artístico, porque a gente ainda está muito apegado a uma ideia de criação individual e não coletiva. E aí você percebe como no teu trabalho, por exemplo, Juliana, tem a presença dos artificadores, ou seja, as cartas celestes, elas não nascem somente da Juliana, né? Mas isso. Nascem com a contribuição de todos aqueles que colaboraram na sua pesquisa. Isso, e sem eles eu não sairia, com certeza. Né? Exato. É um complexo. Com certeza. Nós não temos mais nenhuma observação aqui, os participantes estão todos te parabenizando. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, grata pela sua participação. Né? Eu que agradeço. Quer falar alguma coisa para finalizar? Quero sim, eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando mais uma vez sobre esse meu trabalho e apresentando Estação Cabo Branco dessa forma. Eu espero que da próxima vez que eu queira falar da estação, eu precise falar, espero que ela esteja funcionando na íntegra, né, para vocês poderem visitar depois dessa pandemia. E espero que depois desse momento político difícil que a gente está vivendo, as coisas melhorem. De uma maneira geral, não só para as artes, né? Porque eu vejo tudo realmente de forma muito integrada. Mas é isso. E agradecer pela paciência de vocês de ficarem até o fim, que eu estou vendo que está todo mundo aqui às 18.
essa experiência de conexão, para mim, também é diferente, né? Eu não costumo ter muita essa interação. Também foi uma aprendizagem na pesquisa de mestrado. Eu sou muito, pode não parecer, mas eu sou muito interiorana, né? Eu sou muito... Tem coisas que eu aprendi justamente no mestrado, como, por exemplo, apresentar. E eu gosto de falar isso. Então, acho que é bom a gente saber também dessas nuances que tem nesse processo, porque muita gente tem medo de enfrentar. Então, eu faço aqui uma lembrança para que enfrentem, sim, quem quer fazer um futuro mestrado, algum trabalho acadêmico, não tenham receio, porque é sempre um novo que vem, mas acho que é para todo mundo, para tentar mesmo, e tem sempre esse espaço aberto. Obrigada e beijo a todos. Bem, e exatamente as cartas celestes da Juliana nos inspiram a pensar como todos nós envolvidos com a arte e educação brilhamos muito e continuaremos a brilhar sempre, porque a gente junta as nossas vozes, que é para esse céu não desabar. E como Juliana explicou para a gente, né, a terra e no céu são inseparáveis, né? Então, nós estamos trabalhando para isso. Foi um prazer enorme contar com todos vocês nesse evento, que nós nos juntamos também ao IBRAM para colaborar com a Primavera dos Museus. Nós inauguramos as enredações do GPAV. Nós estamos muito felizes por ter conseguido enredar tanta gente, até gente de fora da Paraíba, contar com colegas do Rio, de São Paulo, e a gente espera que todas vocês que se enredaram nessas 3 palestras que nós tivemos essa semana, continuem se enredando e que possam compartilhar conosco esses valores de uma política educacional, não só para o ensino de arte, mas para todas as áreas, com equidade e com respeito às diferenças. Agradecemos a participação de todos e esperamos que nas próximas enredações, em outubro, eu vou dar o spoiler da enredação de outubro. Olha lá! O spoiler vamos apresentar a questão da curadoria compartilhada, que é um projeto que eu desenvolvo na licenciatura em pedagogia. E nesse dia eu farei a apresentação e nós contaremos com a mediação da Juliana Alves Chucuru. Isso. Vou ter essa. Exatamente. Grata a todos e também vou dar um spoiler, né? Porque como nós temos aqui a Vivian Santos, que ainda está presente, né? Sim, e em redações de novembro vai contar com o trabalho da Vivian Santos, que também tem a dissertação dela para apresentar. Um abraço carinhoso a todas, todos, e até a próxima. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.